pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu vou estar introduzindo para vocês alguns conceitos de eletricidade, tá bom? Só que antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, tá bom? Curtir o vídeo, compartilhar e também comentar se tiver alguma dúvida aqui embaixo nos comentários, tá bom? Não esqueça de fazer isso, que ajuda bastante para mim poder estar desenvolvendo este canal. Então eu vou começar aqui com uma pequena introdução ao Charles Auguste de Coulomb. Por que eu vou falar dele? Porque ele foi um engenheiro militar francês e foi um dos pioneiros da física experimental, tá? Como vocês estão vendo aí, ele descobriu em 1787 a lei da atração e repulsão eletrostática. Então foi a partir dos estudos dele que começou a se estudar os materiais elétricos, como que os corpos ficavam eletrizados, e depois foi surgindo os conceitos de eletricidade até chegar na corrente alternada que nós temos hoje, tá bom? Em homenagem ao Coulomb foi dada a unidade de medida da carga elétrica, tá bom? Então ele estudou, como ele era físico, ele estudou nos níveis do elétron, tá? Lá na questão dos prótons e nêutrons. Então ele, lá nos estudos dele, ele viu o que era a carga elétrica, ele quantificou e depois ele foi estudando e aprimorando. Então ele é um pioneiro aí nessa área, importante estar falando sobre ele. Eu vou começar aqui com vocês na aula de hoje falando sobre o conceito de carga elétrica. Então, carga elétrica, ela é representado, a carga elétrica, pela letra Q, minúsculo, que significa carga elétrica. A carga elétrica, ela está relacionada aos elétrons que ficam no átomo. Então já é uma questão muito física, né? E bem pequena de mensurar, porque nós estamos falando no nível de elétrons. Para se ter um valor matemático, a carga elétrica ela é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí a unidade, homenagem ao Coulomb, né? Ficou 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, carga elétrica de um elétronzinho, né? Então, eu vou ter aqui o átomo, né? O átomo, ele vai ter no interior, ele vai ter os prótons, né? Vai ter o nêutron. E em volta dele, ele tem os elétrons, né? Aqui está o elétron, carga negativa. Então, aqui tem o outro elétron, carguinha negativa. Então essa carga negativa aqui do meu elétron, essa carga negativa do elétron é esse valor aqui, ó. Eles conseguiram mensurar a carga de um elétron, tá bom? Ou de um próton, tá bom? Porque elétrons e prótons, eles vão ter o mesmo valor. Se for próton, vai ser uma carga positiva, elétron uma carga negativa, tá bom? Como a gente vê lá na física. Então aqui, pessoal, ó, só para vocês verem uma imagem, aqui é um átomo, tá bom? De um elemento qualquer. No interior eu vou ter os nêutrons e os prótons e os elétrons. Então a carga desse elétron aqui, ó, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, homenagem ao Coulomb que iniciou os estudos. E os prótons também vai ser o mesmo valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, bom? Beleza, então eu vi que a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, mas como que acontece? Como que os corpos ficam eletrizados, né? Que é chamada de eletrização dos corpos. Então vou começar aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Então, ó, a eletrização dos corpos começa assim. Então, existe 3 métodos da gente poder estar eletrizando um corpo, tá? Nós podemos eletrizar um corpo de 3 formas.
Então vou colocar aqui 3 tópicos para vocês. O primeiro a gente conhece bastante, né? Na escola, quando a gente começa a estudar física, o professor faz aquele exercício, né, de esfregar o lápis no cabelo, esfregar para poder puxar o papelzinho. Então aquele primeiro contato é o de atrito, né? Então a gente eletriza os corpos através de atrito. Quando fica atritando elétrons, né, eles vão acabar passando elétrons de um corpo para o outro, né? E nessa passagem de um corpo para o outro, um vai ficar positivo, o outro fica negativo. Quem recebe os elétrons fica negativo. Quem perde os elétrons fica positivo. Por quê? O corpo aqui, ó, ele está em equilíbrio, né? 3 elétrons, ó, 1, 2, 3 e 3 prótons. Então aqui ele está com carga zero, né? Porque anula um com o outro. Se eu tirar um elétron daqui, ele vai ficar mais positivo. Quanto mais positivo? Um próton positivo. Então vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb mais positivo. Bom? Então o primeiro passo ele é por atrito, quando a gente atrita os corpos. O segundo meio é por contato. Por contato. O que seria por contato? Tem um corpo muito positivo, né? Aí eu encosto ele em outro corpo. A hora que eu encosto por contato, ele vai assumir a mesma carga do que aquele corpo que ele entrou em contato. Então, estava bastante positivo, eu encostei no outro corpo, ele vai ficar bastante positivo. Um exemplo aqui do lado, ó, vou trazer aqui para vocês, depois eu apago. Eu tenho aqui um corpo, vou colocar ele aqui que está bastante negativo, ó. Está bastante negativo. Aí eu encosto esse corpo em outro corpinho que estava bastante, estava zero, né? Deixa eu só desenhar bonitinho aqui. Vou usar aqui os recursos. Eu vou colocar aqui um círculo mais bonitinho aqui, ó. Então eu tenho um corpo bonitinho aqui, aí encosta no outro corpo aqui bonitinho. Vamos selecionar aqui, ó. Beleza. Então, ó, esse corpo estava totalmente negativo. Por contato, quando ele encosta em outro corpo que estava neutro, por contato, o outro corpo também vai ficar negativo, porque vai passar aquela carga para o outro corpo. Então, isso é por contato, permanece a mesma carga. Outra maneira da gente poder estar fazendo a eletrização dos corpos, nós chamamos de indução. Indução. Então, na indução, eu vou trazer aqui para vocês de novo as minhas formazinhas aqui. Só que aqui agora, ó, deixa eu desenhar aqui a setinha, né? Só que aqui agora eu vou ter o que? Eu vou ter os dois corpos, né? Aqui. Deixa eu pegar outra aqui. Só que eles não vão encostar agora. Eles vão ficar próximos, mas eles não vão encostar. Então vamos supor que aqui estava negativo. Não encostou. Não encostou. Se não encostou, o que acontece? Pela lei da repulsão e atração, o negativo vai atrair para esse lado aqui, ó, as cargas positivas para cá. E as cargas negativas vão ficar aqui do outro lado, repelindo, tá bom? Aí eu uso uma mágica aqui. Na indução tem que usar uma mágica. Tem que colocar, nós chamamos de um aterramento. O que esse aterramento vai fazer? Ele vai fazer o que? Vai pegar essas cargas negativas que estavam sendo expulsas e vai jogar por terra. Então o que acontece? O corpo estava neutro porque ele tinha positivo e negativo na mesma proporção. Só que quando essas cargas negativas começam a fluir aqui para o terra, então o que acontece? O negativo vai fluir para o terra e o positivo vai ficar em atração ali. O corpo, por indução, fica positivo, contrário à carga que estava induzindo ele. Então esse é o processo de indução, tá bom? Então temos atrito, contato e indução, tá bom?
No YouTube tem vários experimentos, tá, que mostram de maneira mais clara esses três tipos de eletrização. Se alguém for com alguma dúvida, tem bastante experimentos bacana aí dessa parte. Não é o intuito do vídeo, não é o experimento, é mais mostrar os conceitos, tá bom? Então, ó, eu eletrizo o corpo através de atrito, eletrizo o corpo através de contato e eletrizo o corpo através de indução. Só tem essas três formas, tá bom? Nós vimos também que a carga elétrica de qualquer corpo é igual a Q, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. E daí nós temos uma fórmula da eletrização. Então assim, a carga de qualquer corpo, daí já é um Q maiúsculo. A carga do corpo total, ela é calculada multiplicando N vezes Q. Tá, mas o que é o N e o que é o Q? Vamos ver aqui do lado. Vou fazer aqui. Então, ó, vamos ver aqui, ó, o que é o N e o que é o Q. Eu vou começar com o Q, que ele é mais fácil de explicar. O Q é a carga elétrica, é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então é um valor fixo. O N vai ser igual ao número de elétrons. Daí o N vai assumir um valor positivo ou negativo, tá? Se eu tirar elétrons de um corpo, o corpo vai ficar positivo, então o N vai ser positivo. E se eu colocar elétrons em um corpo, o corpo vai ficar negativo, então o N vai ser negativo. Então vai depender do exercício o N, se vai ser positivo ou negativo. Então é o número de elétrons que está no corpo. Lembrando que os elétrons é a carga negativa, tá bom? Vamos aos exercícios, que daí fica um pouco mais claro essa questão do N. Vamos lá. Falando dos exercícios, eu queria trazer para vocês aqui esse livro que eu vi aqui na Amazon, tá? Para vocês quiserem comprar, Circuitos Elétricos, Corrente Contínua e Alternada. Ela é da editora Érica, né? Do Otávio Marcos. É um excelente livro para quem está começando na parte elétrica, tá bom? Ele é completo, começa na corrente contínua e avança até os conceitos de corrente alternada, tá bom? Então fica a dica aí para quem quiser comprar um ótimo livro de elétrica. Eu tenho ele e recomendo, tá? Eu recomendo muito esse livro porque é um livro muito bom para a parte elétrica. Dentro desse livro eu trouxe os exercícios aqui para vocês. O exercício 2.1, 2.2 e 2.3, que nós vamos fazer aqui para vocês estarem entendendo. Então, 2.1. Vou começar aqui, ó. Então, vamos passar aqui uma régua, né? Fazer aqui para a gente estar resolvendo os exercícios. Qual o número de elétrons retirado de um corpo cuja carga elétrica é mais 32 microcoulomb? Então, como eu retirei elétrons, tirei a carga negativa, sobrou a positiva, então ele ficou carregado positivamente, tá? Então, qual que é esse número de elétrons retirados, né, cuja carga do corpo é 32 microcoulomb? Lembrando sempre da regrinha de conversão de unidades, né? Então nós temos aqui, ó, o coulomb, aí depois eu vou ter milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Como esses números são muito pequenos, nós trabalhamos com essas unidades medidas bem pequenininha. Como que a gente faz, ó? Então eu vou ter o mili vai ser 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12, tá bom? Então, ó, quero saber, né, quantos elétrons foram retirados para dar 32 microcoulomb. Então a carga é igual
a 32 microcoulomb. Então, micro 10 a menos 6 microcoulomb. Lembrando que carga é igual a N vezes Q. Carga é igual a N vezes Q. Lembrando que Q é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar todo esse número que está desse lado, vou passar para o outro lado, como está multiplicando aqui, eu passo para o outro lado dividindo. Então, vamos continuar aqui, ó. Vai ficar, então, o número de elétrons, né, o N aqui, é igual a 30, só eu troquei aqui a ordem, tá? 32 vezes 10 a menos 6. Então, dividir por tudo aquilo ali, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Regra da potência. Como que faz a regrinha da potência? Quando eu estou dividindo, né, todo mundo na base 10 aqui, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 19, como é uma divisão, então como que fica isso aqui, ó? Vai ficar o 10 vezes 10, né? E o elevado vai ficar menos 6, menos 6. Como é divisão, eu vou subtrair o número de baixo. Só que o número de baixo não é negativo, então vai ficar menos 19. Menos com menos, a gente sabe na matemática que vai dar mais. Então aqui vai virar mais. Menos 6 mais 19 vai dar mais 13. Então essa é a regrinha que a gente faz para resolver aqui essa parte de baixo. 32 dividido por 1,6, né? Vai dar aqui, ó, 20, né? Então, só para conferir aqui na calculadora, ó. 32 dividido por 1,6 vai dar 20. Bom, então esse é a quantidade de elétrons que foram retirados. 20 vezes 10 a 13. Nossa, que número gigante. Vamos ver aqui como é que a gente colocaria esse número aqui, como que seria. Então essa é a quantidade de elétrons, né, que foram retirados de um corpo para dar essa carga minúscula, né? A gente nem sente no nosso corpo. 32 microcoulomb, é bem pequenininho. E olha a quantidade de elétrons que se foram aí, tá bom? Porque é um nível muito atômico, né? Então esse é o resultado do primeiro exercício. Esse número gigantesco aqui, ó. 20 vezes 10 a 13, né? 2.2. Qual é o número de elétrons inserido agora? Se eu inserir elétrons, se eu inserir cargas negativas, o corpo vai ficar negativo, né? Se eu inserir mais cargas negativas, vai ficar negativo o corpo, que é menos 80 nanocoulomb. Então, nano aqui, ó, 10 a menos 9, tá? Então, de novo, 2.2 aqui agora. 2.2. Eu tinha lá meu elétronzinho. Ele quer saber qual que foram a quantidade de elétrons inseridos para ele dar menos 80 nanocoulomb, né? Deixa eu só voltar aqui. Menos 80 nanocoulomb. Lembrando que carga é igual a N vezes Q. Lembrando que Q é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Lembrando, tudo nós temos que ficar relembrando os conceitos, né? Que nano é 10 a menos 9. Então eu tenho aqui, multiplicando todo esse conjunto, passa para o outro lado dividindo. Então aí fica assim, ó, N é igual a menos 80, porque eu tenho que lembrar aqui do negativo. Menos 80 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19.
Então, ó, vai ficar o que aqui? De novo, né? Eu vou ter a base 10 aqui do lado, né? Então, eu vou ter a base 10 aqui, menos 9, menos 19, mais 19, menos 9, mais 19, mais 10. 80 dividido por 1,6, calculadora aqui para acelerar, 50. Então vai dar 50. Então foram inseridos, né, nesse elétron, nesse átomo foram inseridos 50 vezes 10 a décima. Então vai ficar esse número gigante aqui, ó, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou separar aqui os milhares, né, só para vocês terem uma noção de quantos elétrons foram inseridos para dar menos 80 nanocoulomb, né? E por último aqui, então exercício agora 2.3, vamos fazer aqui o 2.3 aqui embaixo, 2.3. De um corpo neutro foi retirado 1 milhão de elétrons. Qual é a sua carga elétrica final? Então retirei 1 milhão de elétrons. Se eu retiro elétrons, a carga, então o corpo estava lá, eu retirei elétrons, então quer dizer que ele vai ficar positivo, tá? A carga, a resposta vai ser positiva. Então vai ficar assim, ó, carga é igual N vezes Q. Ele quer saber a carga final quando o número de elétrons é 1 milhão. 1 milhão, então aqui, ó, 1 milhão. 1000 milhão. Então, 1 milhão de elétrons vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, ele quer saber qual que é essa carga final. É só multiplicar aqui. Eu estou multiplicando na base 10 também, ó. Por quê? 1 vezes 10 a sexta, né? 6 zeros aqui, ó. 10 a sexta positivo. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Resolver na base 10 aqui, ó. Como está multiplicando agora, é só somar 6 mais menos 19. Então vai ficar, ó, carga é igual a 1 vezes 1,6, 1,6 vezes 10 elevado a 6 mais, porque é multiplicação, então a gente soma as potências. Mais menos 19. Então, mais com menos vai dar menos. Mais 6 menos 19. Menos 13. Então, essa. E não esquece de colocar aqui, ó, a carga. A unidade da carga, que é o Coulomb. Então, essa é a resposta da carga final, né, do meu corpo aqui. Eu posso passar para potência para unidade também, para ficar mais fácil. Vai ficar 1,6 menos 12, né, nano, né? Então vai ficar nano menos 6 vezes 10 vezes 10 a menos 1 aqui, né? Vezes 10 a menos 12 aqui, ó. Separei o 13 em menos 1 e menos 12. O menos 12 é o nano. Então, vou apagar aqui. É o pico, né? Então, vou apagar aqui, ó. Vou colocar pico, Coulomb. Menos 1 vezes 1,6 vai dar 0,16 picocoulomb. É o mesmo número. Eu só mudei aqui a unidade de medida, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? E até uma próxima. Valeu, um grande abraço.